Grande abraço para você ligado na Gazeta MS. Bate-bola na Gazeta direto do Aquidauana, Estádio Noroeste. Aquidauanense venceu o Comercial por 1-0 e está no G4 comigo, Fernando Blanc, o prefeito de Aquidauana, Fauzi Suleiman, o presidente do Aquidauanense, João Garcia, e o técnico Mauro Marino. Fernando Blanc, jogo pegado, marcado, polêmica, discussão, 1-0 Aquidauanense no G4. Thiago, para você, amigo da Gazeta MS em todo o mundo e o Brasil, muito boa noite, bom dia, boa tarde, que você pode estar assistindo qualquer hora, né? Tá no YouTube. Abraço ao prefeito Suleiman, ao Mauro Marino e o presidente João Garcia aqui do Aquidauanense, Mauro Marino, técnico. Jogo de 6 pontos, Thiago, esperava mais tecnicamente. O jogo foi fraco, mas muito aguerrido, marcado, disputado, um calor imenso em Aquidauana. Falar calor em Aquidauana é redundância, né? E, na minha opinião, como diz o Mauro Marino, o futebol castigo. Aquidauana teve para matar o jogo, não fez. Sobrou para o Comercial fazer uma bola, não fez. Numa falha do zagueiro Rodrigo aos 47 minutos. Pênalti infantil que aos 49 o Keverson marcou. 1-0 Aquidauana. Aquidauana está na terceira colocação. E agora resta ao Comercial uma vitória frente ao Sene, que é muito difícil. É muito difícil, até porque a história não é favorável ao Colorado. Prefeito Fauzi Suleiman, boa noite. Obrigado pela participação. Agora, o prefeito é ruim de palpite. Falou que ia ser 2-0 para o Aquidauanense e foi só 1-0. Se fosse 2-0 era mais tranquilo, né, prefeito? Boa noite. Boa noite. Um placar que, mesmo não sendo o que a gente apontou, um placar que nos deixa feliz. Uma vitória em Aquidauana, importante para nós essa vitória, né? E uma vitória num jogo extremamente truncado, né? Há muito tempo a gente não via uma partida tão disputada, tão tensa, né, tão nervosa como a gente viu hoje aqui com o Comercial, né? Mas também uma partida à altura, né, das disputas que a gente já viu acontecer aqui no Estádio do Noroeste. Estamos felizes com o resultado, estamos felizes com a direção do João Garcia, do Mauro Marino. A equipe está muito competitiva, a equipe representa uma síntese, né, entre os atletas locais e atletas de fora. Isso é muito importante para nós, porque abre para os atletas locais do município de Aquidauana e de Anastácio uma possibilidade para os meninos que vêm das escolinhas de base poderem sonhar em participar do futebol profissional, né? E hoje o Keverson esteve aqui fazendo a diferença. É um atleta que vem dessas categorias de base, um atleta do nosso município, né? Que descende de uma nobreza do futebol da nossa cidade também. Seu pai foi um atleta aqui na nossa cidade, né? Então estamos muito felizes com todo o resultado, com a situação do Aquidauanense também no campeonato estadual. E torcendo para que a gente passe para outra fase, né? E acho que agora a gente começa a ver uma expectativa, uma esperança que há anos a gente não via. O Aquidauanense, inclusive, disputar aí uma final do campeonato estadual. Se Deus quiser, é esse o caminho que está apontando. E cumprimentar toda a população de Aquidauana. Eu acho bacana essa colaboração. A cidade de Aquidauana tem um histórico muito interessante. A gente tem imagem desse estádio aqui de 40 anos atrás, né, em que a gente vê a presença do público como grande diferencial. A cidade sempre teve no futebol, sempre teve no esporte de uma maneira geral, uma grande referência da sua vida, né? E aqui, todas as partidas aqui da Aquidauanense tem havido uma presença maciça do público aqui, prestigiando ao clube, né? E estamos muito felizes de ver isso, né? Esperamos que continue para frente, né? E vida longa para o nosso clube. Aí o prefeito Fauzi Suleiman não perde um jogo, por enquanto tem sido pé quente. O time não perdeu aqui em casa ainda. Presidente João Garcia, boa noite, parabéns. Obrigado pela participação. E eu vou fazer uma pergunta com todo respeito. O senhor é louco por futebol igual nós? Tem que ser louco, né? Para mexer com um profissional numa cidade tem que ser meio louco. É que a gente tem parceiros, né? Parceiro com... Desculpa, como o prefeito, como o vice-prefeito, como o nosso governador André Putinelli, que nos ajuda. Senão não tinha condições de fazer uma equipe desse nível para poder disputar um campeonato estadual. E eu estava ouvindo o que ele estava falando aqui, o jogo truncado, o jogo tal, eles vieram para empatar. Eles vieram com 4-5-1. O que quer dizer isso? Não deixa o outro time jogar. Então, quando você monta um time desse, ele vem montado o time para empatar o jogo, não para perder. E se der sorte, fazendo o contra-ataque, fazer o gol. E foi o que eles fizeram. Então não tem como fazer um jogo bonito. É muito marcado e daí tirou o brilho um pouco da partida. Os nossos jogadores são muito rápidos, são habilidosos, mas quando ele é bem marcado, não tem como o jogador fazer isso, né? Mas eu quero agradecer a Gazeta MS, né, por essa oportunidade, por estar aqui,
levando o brilho da nossa cidade, da nossa torcida, dos nossos governantes, né, para todo o mundo, para todo o Brasil e para todo o mundo. Presidente João Garcia dando posicionamento em relação ao jogo. Mauro Marino, vou repetir para você o que falei durante a transmissão. Para mim você está tirando leite de pedra, time muito perto da classificação e me emocionei ao ver você emocionado. Por que chorou hoje Mauro Marino ao apito final do João Lopato? Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes aqui no bate-bola, né? Agradecer a oportunidade de estar falando aqui, Thiago, pela primeira vez com vocês, né? Emoção muito forte, né? Devido à intensidade do jogo, uma equipe do Comercial representante do campeonato do estado de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, e hoje conseguimos uma vitória muito importante, porque temos pretensões de classificar, né? Diante de uma equipe com muita qualidade técnica, jogadores e talentos individuais, mas foram batidos hoje por uma equipe que coletivamente, apesar de estar também com um jogador a menos, conseguimos superar a equipe do Comercial. Quando o Comercial achou que encontraria facilidade por ter a vantagem numérica, esqueceu que o Aquidauanense tem uma forma de jogar e seus jogadores são obedientes ao sistema de jogo. Conseguimos encaixar um contragolpe, né, no final do jogo ali, onde o Keverson foi muito feliz numa jogada individual e o Rodrigo provocou uma situação que foi o pênalti e que consolidou a nossa vitória diante do Comercial. Então, isso aí não tem como você não ficar emocionado, Thiago. E devido ao trabalho, às dificuldades que nós encontramos aqui para se montar uma equipe profissional não é fácil. A gente tem que agradecer muito ao prefeito aqui que está presente por ter nos apoiado, a Câmara Municipal também, outros parceiros que estão aí contribuindo e colaborando com o Aquidauanense para se manter, ao esforço do seu João, toda a diretoria, aquelas pessoas que estão envolvidas direto e indiretamente. Essa é a resposta dos jogadores do Aquidauanense. Superação dentro de campo e procurando posicionar melhor o Aquidauanense nesse G4. Tá aí o Mauro Marino, e antes da gente aprofundar no jogo aqui, eu vou falar de um fato que aconteceu essa semana, lamentável, e já pedi para o Coronel Alcântara, se pronuncie, dê entrevista, por favor. 3 árbitros foram vetados nesta rodada, por pressão de dirigente que não tem que pressionar a comissão de arbitragem. Comissão de arbitragem tem que ter total autonomia. Lá em Mundo Novo, o Paulo Henrique Sampaio ia apitar, foi tirado porque seria o 4º jogo que apitaria do Mundo Novo. Em Corumbá, os dirigentes do Corumbaense deram sugestão contra o José Carlos de Oliveira. Já Itaporã 3, Naveirense 2, jogo que aconteceu hoje à tarde, vetaram o seu Gilberto Almeida, porque na súmula que ele colocou, baniu-se o Claudinho. Então é uma vergonha, foi refeita o sorteio, e o grande absurdo, se o torcedor entrar no meu blog agora, www.lopesdefaria.blogspot.com, você vai ver o sorteio que foi mexido, não foi feito um novo sorteio, e pior que isso, torcedor, você que está sendo enganado, lesado pelo estatuto, que garante a arbitragem, vocês vão ver o nome do mesmo árbitro para 2 colunas, Maracaju e Rio Verde. O Silvio César Lima está nas 2 colunas. Corumbaense e Ponta Porã que estão jogando agora. O Aparecido Paiva estão nas 2 colunas. Então, de qualquer maneira, iam sair. É uma vergonha. A Federação de Futebol tem que se pronunciar através da sua comissão de arbitragem, que é responsabilidade do seu Coronel Amauri Alcântara. Tem que se pronunciar. Ou estou errado, Fernando Blanc? Certíssimo, Thiago. É o seguinte, pra que ter comissão de arbitragem então? Então vamos fazer sem comissão de arbitragem. Vamos colocar lá o Marcos Tavares para escalar o árbitro para sorteio. Uai, um bando de banana nessa comissão de arbitragem. É o Samaus, é o Coronel Alcântara. Se achar ruim, fala comigo. Meu telefone é 96335011, seu bando de banana. Agora, pode acontecer o ano que vem. Todo dirigente de clube vai vetar um árbitro. Aí, se eu sou os árbitros, é o seguinte. Se eu sou o árbitro, vamos colocar, o Comercial me vetou, o Operário me vetou, o CN me vetou. Então ninguém vai pitar o jogo deles. Vamos fazer uma rebelião nós árbitros. Por que errou um lance? Porque pode errar, pode acertar, isso é futebol. Tem falha humana. Ninguém aqui é perfeito. Nós erramos nos comentários, nós excedemos nos comentários, nós críticos.
presidente de clube se excede, o treinador se excede, erra, o jogador erra. Por quê? Agora, aceitar a pressão de árbitro, por isso que o coronel Sidney largou a comissão de arbitragem, por interferência da própria federação e por não aceitar mudança na escala, mudava sim, quando havia algo. E nem tem nenhuma nota, foi afastado porque ele ficou gripado, porque ele pegou um resfriado. Não, aí deixa vazar e deixa chegar a nós, que foi os clubes que vetaram. Então quer dizer, Coronel Alcântara, me explica, meu amigo, os seus árbitros são desonestos? Os seus árbitros são desonestos? Está assinando embaixo. Porque o dirigente de clube fala que ele não vai apitar porque ele rouba. Se ele rouba, ele é desonesto. Então, seu Coronel Alcântara, se explica.